Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos estão felizes com Jesus? Você pode dar um glória para Deus? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro do Gênesis, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 3. Gênesis 22, versículo 3. Confesso que estou muito feliz diante da presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, pela vida da pastora Gabriele, pela vida de toda a liderança desta igreja, de todo o povo, pois eu e a minha casa está vivenciando dias inesquecíveis na presença de Deus. Aleluia. Capítulo 22, versículo 3, diz assim: Levantou-se Abraão de madrugada e preparou seu jumento e tomou consigo os seus 2 servos e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Você pode dar uma glória a Deus? Meus irmãos, estamos diante de uma palavra bastante conhecida e bastante pregada, pois Deus atentou meu coração em algumas coisas dentro desse texto, pois existem momentos que Deus, Ele gira a chave na vida de alguém. Tem dias que parecem ser dias repetidos, dias iguais, mas existem momentos que Deus resolve virar a chave. Abraão aqui é alguém que, no meio da sua parentela, no meio da sua família, vivia dias comuns, dias normais. Só que no capítulo 12 de Gênesis, Deus vai mudar a história de Abraão. No capítulo 12 existe um destravar de Deus na vida de Abraão. Deus vai entregar coisas para Abraão, ou falar melhor, promessas. Porque uma coisa é uma pessoa sem promessas, e a outra coisa é a pessoa com promessas de Deus. No capítulo 12, Deus vai entregar promessas sobre a vida de Abraão. Deus vai olhar para ele, no meio da sua família, e vai liberar uma palavra: Abraão, sai do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção. Aonde você for, eu vou contigo. Aonde você pisar, eu pisarei primeiro. Deus não tinha nem mostrado a terra para Abraão, e ele já estava confiante no Deus que ele servia. Porque não precisamos ver para crer. Deus direciona ele. Ele sai com a sua esposa e começa agora a caminhar com Deus. Abraão aqui é alguém que carrega promessas em suas mãos.
E eu vim dizer para você essa noite que você carrega promessas estabelecidas por Deus. Deus agora começa a se revelar para ele. Deus começa a aparecer para Abraão. O nome dele ainda era Abrão. Deus agora vai mudar o nome dele. E esse negócio que tem muita gente que fala que Deus vai fazer na vida do homem, só na vida do homem, está errado. Porque quando Deus quer fazer, Deus faz na vida dos dois, do homem e da mulher. Quando Deus agora muda o nome de Abrão para Abraão, com piscar de tempo agora Deus vai visitar Sarai. E vai mudar o nome dela para Sara. Deus começa a se manifestar de uma forma poderosa para Abraão. E Deus olha para ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E eu fiquei me perguntando a Deus o porquê dessa palavra que Deus vai liberar para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Porque fora da presença você não pode ser perfeito. Mas na presença de Deus, dentro do caráter de Deus, você pode ser perfeito e perfeita. Por isso que Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Olha a instrução: obedece os mandamentos, segue os meus caminhos, tu serás uma bênção, abençoar-te-ei, aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E Deus agora começa a se manifestar, a um ponto de Abraão estar dentro da tenda. E o questionamento de Abraão aqui é: eu não tenho filho, Senhor. Abraão, ele tinha 75 anos quando Deus o chamou. Passa-se 14 anos. Ele agora está com 99 anos de idade, dentro da tenda, questionando e dizendo: Deus, eu não tenho filhos. Será que o meu servo vai vir depois de mim? E ele agora começa a questionar. A visão de Abraão vai ficar limitada dentro da tenda, pastor. Porque Deus é um Deus que fala dentro da tenda, mas também fala fora da tenda. Quando a visão dele fica limitada, Deus pega pela mão dele e leva ele para fora. E manda agora ele olhar para o céu. E Deus ainda diz: começa a contar as estrelas, se é que você consegue contar. Aí ele começa: 1, 2, 3, 4, ao ponto de se perder. Quando ele termina a frase, Deus diz: assim vai ser a tua descendência. Levante a mão, por favor, porque eu já quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Assim vai ser nos seus negócios, assim vai ser na tua família, assim vai ser no que Deus vai fazer na tua casa. Deus vai multiplicar, Deus vai fazer algo sobrenatural na tua família, que vai impactar toda aquela região. O que Deus vai fazer é tão grande que vai impactar. Deus libera uma palavra para ele e ele agarra a palavra. Deus também visita a Sara dizendo: você vai ter um filho, você vai gerar. Ela ri para Deus. Deus olhando para ela disse: daqui a 1 ano eu vou voltar. E aquilo que estava pequeno vai estar grande. Eu vou repetir. Daqui a 1 ano eu vou voltar. E aquilo que estava pequeno vai estar grande. Talvez alguém está olhando o teu estágio agora e não está dando crédito, não está dando valor. Porque tem muita gente que assim, enquanto está pequeno,
As pessoas não dão crédito, não dão valor, mas quando começa a crescer, quer colar de junto de você. Deus está dizendo: existe um tempo para eu fazer na tua vida. Aguenta firme, porque pode durar um ano, mas também pode durar 2 dias, 3 dias. Levante as mãos, por favor, porque Deus está dizendo: eu vou fazer o teu projeto crescer, eu vou fazer a tua família crescer, eu vou fazer o teu negócio crescer. Ela agora está com a barriga grande. O projeto começa a crescer. Os sinais começam a apresentar. Ela começa a enjoar. Os sintomas começam a aparecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai perceber quando Deus começar a fazer. Os sintomas começarão a aparecer. Eita Jesus, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Você vai começar a ver as coisas andar. Talvez você veio aqui essa noite: Deus, será que o Senhor está no negócio mesmo? Será que é para mim avançar? Deus me trouxe aqui para lhe dizer: vai que eu sou contigo. Deus está dizendo para você: a minha bênção está sobre você. A minha bênção está sobre você. Isaac nasce, o filho da promessa. Eu fico imaginando agora Abraão olhando para Isaac e dizendo: não é que aconteceu mesmo que Deus falou que iria acontecer? No capítulo 21 ele dá, no capítulo 22 ele pede. Eu vou repetir. No capítulo 21 ele dá, no capítulo 22 ele pede. No capítulo 22 existe um provar de Deus. Porque Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Porque todas as vezes quando Deus perceber que o vaso está se afastando do altar, Deus vai usar os seus métodos para trazer o vaso para perto do altar novamente. Abraão era um cara que amava levantar o altar. Capítulo 12, versículo 7, ele levanta o altar para Deus. Capítulo 12, versículo 8, ele prepara o altar para Deus. Capítulo 13, versículo 8, ele levanta o altar para Deus. Só que depois do capítulo 13, versículo 8, você não vai ver Abraão preparando mais o altar para Deus. Só que Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus tem os seus métodos para trazer o vaso, voltar a preparar o altar. Aí no capítulo 22, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas, vai até o monte Moriá e sacrifica ele para mim. Eu não sei que área Deus vai mexer. Eu não vim aqui dizer que Deus vai tocar no seu filho ou na sua filha, porque não é esse o sentido da mensagem. Mas Deus, ele tem as suas formas de fazer o vaso voltar para o lugar de intimidade. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem hoje, seria intimidade com Deus. Moisés, ele passava mais tempo com Deus do que com os homens. Moisés, ele estava no nível de intimidade tão grande, pastor, que ele pediu para ver Deus face a face. Só que Deus olhou para ele e disse: se você vê a minha face, você morre. Mas já que tu pediu um sinal, fica atrás daquela rocha que eu vou passar. Aí ele está tão conectado com a glória, ele está tão conectado com o céu, que ele fica de trás da rocha e não perde a visão da glória. Porque quem vem para o culto é assim, ele vem conectado com Deus, ele vem na direção com Deus. E está lá Moisés conectado com Deus, esperando Deus passar. Quando Deus passa, ele adora o nome do Senhor. Eita, estamos na quarta dos milagres, e eu quero te dizer essa noite que você vai vivenciar milagres da parte de Deus. Você vai vivenciar experiências com Deus. Intimidade.
Quando Pedro entendeu que o evangelho não era puxar a espada e se levantar aquele que estava caído, ficou mais fácil. Ao ponto da primeira pregação que ele prega, 3.000 almas se rendem diante da presença de Deus. Ao ponto das pessoas dizer, vem Pedro, pegavam as pessoas que estavam com enfermidade e colocava, aleluia, na praça, e a Bíblia diz que por onde a sombra de Pedro passava, curava pessoas. Eita, eu senti Deus nessa palavra, eu vou liberar para quem tem boca, aleluia, para dar glória a Deus. O que Deus vai fazer na tua vida não é só para você, mas é para impactar pessoas. Você vai ser usado naquela escola, você vai ser usado naquela empresa, aonde você colocar as mãos, Deus vai com você. No capítulo 22, Deus pede, e Ele não questiona. O problema de muita gente é que Deus está pedindo e Ele está questionando. Deus, mas é para fazer? Mas eu quero. Você não vai ver na Bíblia Abraão questionando, ele obedece. Quer ver as coisas acontecer? Obedeça. Seja fiel a Deus. Siga os princípios. Não vai precisar forçar a porta vai se abrir. Deus vai fazer as coisas acontecer. A bênção, você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção que vai até você. Aí Abraão pega Isaac de madrugada. E aqui começa um momento muito tremendo, porque ele agora está obedecendo, mas de cabeça baixa. E Deus não nos chamou para ficar de cabeça baixa. Independente das guerras, é cabeça erguida. Você pode estar no teu pior dia, mas cabeça em pé. É confundindo o adversário. É quando ele pensa que você vai jogar a toalha, mas você está ali crente adorando a Deus. É como talvez no dia de hoje, ele tentou te apavorar pela manhã, ele tentou te apavorar pela tarde. O adversário disse, ele não vai para a igreja, ela não vai para a igreja. Mas quando foi dando 19 horas, o Espírito Santo falou, coloca o vestido, coloca a calça, coloca o sapato, coloca a tua melhor roupa, é hora de adorar. O diabo perdeu e você está aqui adorando. Envergonhado e confundido ficará Satanás e seus adversários. Levante a mão, por favor, levante as mãos, porque está descendo algo do céu aqui essa noite. Envergonhado e confundido ficará os teus adversários. Deus está dizendo, caminha na minha presença. Obedecendo, mas de cabeça baixa. Ele pega Isaac, pega 2 dos seus moços, e a palavra para os moços foi, ficai-vos aqui, enquanto eu e o rapaz iremos adorar, e depois tornaremos a voz. Ele está indo para o lugar do sacrifício, mas no coração está dizendo, eu vou adorar. Você veio aqui essa noite com o intuito de adorar. Quando você vem com o intuito de adorar, você esquece problemas, você esquece boletos, você esquece tudo e diz, eu vou entrar para adorar. Aleluia. Você crê que enquanto você está dando glória a Deus aqui, Deus está trabalhando lá na tua casa, Deus está trabalhando lá no meio da tua família? Quando eu falo disso, eu lembro o centurião, aleluia, ele foi pedir pela cura do teu servo. O servo não estava no culto, mas recebeu a cura dentro de casa. Aleluia. O centurião falou, se somente o Senhor liberar uma palavra, ele será curado.
É por isso que eu recebo, quando existe essa palavra, levante a mão, que Deus está visitando o teu filho, a tua filha, a tua família. Eu creio, porque enquanto a gente levanta as mãos aqui, Deus já está trabalhando lá, Deus já está sitiando o terreno e está te entregando a vitória. Iremos adorar e tornaremos a voz. Aí eu fiquei, pastor, meu querido Bambam, eu fiquei me perguntando a Deus o porquê que Abraão não revelou o que iria fazer lá em cima para os moços. Aí Deus falou comigo: nem todo mundo tem estrutura para ouvir as suas guerras. Não é porque é melhor, não é porque é pior, mas para preservar, Abraão não contou. Jesus tinha 12 discípulos, mas pelo pior momento ele só contou para 3. É porque não é todo mundo para você estar falando a tua fase. Nem todo mundo vai poder te ajudar. Nem todo mundo vai poder pegar nas tuas mãos. É por isso que Abraão não falou. Aí ele sobe, e a palavra diz para nós que Abraão, ele corta a lenha. Abraão é um homem organizado. Ele corta a lenha e coloca sobre Isaac. Isaac era novo, mas já sentia o peso da lenha. Quer ter ministério, carregue lenha. Quer ser bem sucedido na sua empresa, carregue lenha. Quer ver as coisas dar certo, carregue lenha. Por quê, Tiago? Porque quando Isaac, ele recebe a lenha nas costas, e isso aqui já é o pai ensinando para o filho que tem que ser responsável desde cedo. Isso aqui é um pai dando as instruções. Lá em Provérbio diz: ensina a criança onde se deve andar, e quando for velha ela não vai se desviar do caminho. O teu filho, aleluia, olha para você todos os dias como espelho. Olha para você, aleluia, quem sabe dizendo: um dia ainda eu quero ser que nem meu pai. Então Abraão aqui está ensinando para Isaac: Isaac, aleluia, você quer caminhar, você quer adorar, você quer buscar, mas carregue lenha, leve lenha, leve lenha, leve lenha. Aí vai, aleluia, Isaac agora carregando lenha, aleluia. Quem carrega lenha sente a necessidade de alguma coisa. A Bíblia diz que quando ele começa a caminhar, ele olha para seu pai e diz: pai, aqui tem fogo, aqui tem cutelo, aqui tem lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Tem gente que canta seu cordeiro, tem gente que prega seu cordeiro, mas a Isaac está dizendo: se for para cantar, eu quero a presença. Está falando vontade de correr, que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: a presença do cordeiro está na casa. Tem fogo, tem lenha, mas cadê o cordeiro? Não dá para caminhar. Se a presença dele não for, não dá. Se for para sair, para evangelizar, sem a presença do cordeiro, não dá. Se for para reunir os jovens, sem a presença do cordeiro, não dá. Eu preciso da presença do cordeiro. Abraão aqui, meu querido, sabe que Isaac vai ser o sacrifício. Só que Isaac não sabe que ele que vai ser o sacrifício. Aí Abraão, com o coração sangrando, mas crendo em Deus, que Deus iria fazer algo, porque andamos na presença de Deus, irmãos. Eu vou te dizer, a fé não entra no teu melhor momento, não. A fé entra quando o negócio parece que não vai bem. Deus mexe em algumas áreas para você continuar crente. Eu fico lembrando que quando Paulo, ele chegou na ilha de Malta, ele chegou em um cenário e já tinha uma fogueira acesa, só que o fogo estava se apagando.
Só que a palavra do Senhor diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele percebe que o fogo, porque tem gente que percebe que o fogo está se apagando e não faz nada. Só que Paulo, ele está no culto e ele percebe que o fogo está se apagando. Ele diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Ele percebe que o fogo está se apagando, a fogueira não é dele, mas ele diz: eu vou jogar graveto nesse negócio aí. Quando ele joga graveto, o fogo sobe. E todos foram aquecidos. Então tem hora que Deus vai usar momentos caóticos para você posicionar a sua fé. Eu vou repetir. Tem hora que Deus vai usar momentos caóticos para você posicionar a tua fé, a tua base, que é a fé. É naquele mesmo cenário que você vai profetizar. Deus está mandando eu falar para alguém aqui. Não vai ser em outro cenário, é naquele mesmo cenário que você vai profetizar. Tem alguém já entendendo aqui? É naquele mesmo cenário que você vai levantar as mãos e vai dizer assim: Deus, se o Senhor que está comigo, manifeste a sua glória neste lugar. Se o Senhor está comigo, manifeste o teu poder nesse lugar, e haverá sinais lá. O nome do Senhor será glorificado lá. Deus vai mudar o contexto da história lá. Se talvez o adversário queria colocar um ponto, desse ponto Deus está colocando uma vírgula e está dando continuidade na tua história, na tua caminhada. Aí Abraão libera para ele, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. E o texto diz: e ambos caminhavam juntos. Independente da guerra, é caminhando junto. Nada desse negócio separado. Esse negócio de separado é do adversário, mas Deus está dizendo que é caminhar, caminhe junto. E o texto diz que eles caminhavam juntos. Sabe por quê? Porque Deus nunca quis Isaac. Tiago, Deus nunca quis Isaac. Deus queria Abraão voltando a preparar o altar. Eu vou falar um negócio aqui. Deus fala de morte quando Ele quer dar vida. Deus falou com Ezequias: prepara a tua casa porque você vai morrer. Aí o homem que estava prestes a morrer agora está orando. O homem que estava prestes a morrer agora está clamando a Deus, está virando as costas para a parede, está dizendo: lembra de quando eu dava na tua presença, de quando eu cantava, de quando eu pregava, de quando eu fazia a tua obra, Jesus, lembra. Aí Deus é tão misericordioso que Deus sonda o coração. E o texto diz que o profeta Isaías ainda estava no pátio. Aí Deus diz assim: volta, Isaías. Volta para quê? Deus, você mandou entregar profecia de morte. Volta, porque a oração chegou. Ei, a tua oração chegou, minha filha. A tua oração chegou, meu filho. Deus está assinou. Ele já carimbou esse contrato. Ele já assinou. É vitória certa. Ele já bateu o martelo nessa causa. Tem alguém pegando aqui. Deus está dizendo: a vitória é certa. Eu encerro agora. Aí o texto diz para nós que lá em cima no monte, Abraão ainda de cabeça baixa, prepara o altar. Preparando o altar para Deus, o que Deus queria que ele fizesse. Houve dias na sua vida que você pensou que era o fim. Você pensou que não ia dar certo, que não ia caminhar. E Deus mexeu em algumas áreas. E você voltou a preparar o altar para Deus. É tempo de preparar o altar para Deus. Com clareza. Organizado. Ele prepara o altar para Deus.
Ele coloca Isaac sobre o altar, sobre a lenha. E o texto diz que quando ele pega o cutelo nas mãos para imolar Isaac, Deus brada do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faça nada com a criança, porque agora eu sei que tu temes a mim. Abraão, eu falo de morte quando eu quero dar vida, e a partir de hoje a tua bênção vai ser grande. O que eu vou fazer na tua vida vai ser grande. O processo lhe fere, mas o propósito lhe cura. Eu vou repetir: o processo lhe fere, mas o propósito lhe cura. Lhe feriu, lhe machucou, mas Deus está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida vai impactar. Deus está dizendo: prepara o culto de ação de graça. Abraão, eu vou fazer na tua vida, a tua descendência vai ser grande. O que eu vou fazer na tua vida vai ser poderoso. Eu vou fazer. Quando ele entende que era para ele voltar a preparar o altar, primeiro, Deus levou ele até lá para ele voltar a preparar o altar. Segundo, para ele não caminhar mais de cabeça baixa. E o texto diz que depois dessa palavra que Deus liberou, e levantou os olhos Abraão. Aleluia. Talvez você chegou aqui essa noite de cabeça baixa, desanimado, mas Deus lhe trouxe aqui, e você não vai sair da catedral de cabeça baixa. Você vai sair daqui adorando, dando glória a Deus, de cabeça erguida e dizendo: Deus faz, Deus faz. Tem alguém que recebe aqui? O altar me mostra coisas que fora dele eu não vejo. Você já percebeu isso? De quando você está na presença de Deus, Deus lhe mostrar coisas, Deus te revelar coisas. Quando ele levanta os olhos, ele vê um carneiro. De cabeça baixa ele não consegue enxergar o carneiro, mas quando Deus levanta os olhos dele, ele agora enxerga carneiro. Cordeiro e carneiro é o mesmo animal. Se trata de tempo. Cordeiro está falando de um animal ainda logo nos seus primeiros tempos. Carneiro está falando de um animal já adulto. O cordeiro, o grandão da Galileia, já estava lá para dar livramento. O leão da tribo de Judá já estava lá para dar livramento. Aleluia. Isaías 53, versículo 3. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No Getsemane a lágrima como as gotas de sangue desceu, mas ele não desistiu. Entre Pilatos e Herodes lá ele estava. Havia uma guerra entre Pilatos e Herodes, havia uma guerra que ele não se falava, mas aonde Jesus chega, a guerra é desfeita, porque o texto diz que depois que Jesus se apresenta, Herodes e Pilatos voltaram a se falar, e lá está ele, caminhando, ele vai em direção à cruz, ele já está sem força, aleluia, ele já está com as suas costas todas dilaceradas, aquele chicote azarroque, aleluia, aleluia. Tinha 12 ossadas de animais, foram 39 vezes 12, vai dar 468 cortes. Ele não parou, ele não desistiu, ele não jogou a toalha, e lá está ele caminhando, Assim somos nós, em dias difíceis, em dias que pensamos que vamos parar, Deus está dizendo: você vai continuar, você não vai parar. Aí lá
está ele. Ele vai para a cruz, e na cruz o diabo está dizendo, ele vai desistir, ele não vai aguentar, ele não vai suportar. E na cruz, no momento crucial, ele dá um brado dizendo, tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasgou, e Deus pagou toda a dívida. Você não deve nada para ninguém. Deus pagou, Deus fez, Deus curou. A honra é dele, a glória é dele. Tem alguém que entende essa palavra? Aí é caminho de Emaús. Tem alguém pensando em desistir. Tem alguém pensando em parar. Aí ele entra no meio dos dois e diz assim: que conversa é essa que trocais? Não sabeis vós que era necessário ele padecer para ele entrar na sua glória? E ele está lá conversando. Emaús ninguém canta, Emaús ninguém faz a obra, Emaús ninguém louva. E lá eles estão a caminhos de Emaús, pensando em desistir da promessa de Deus. Já é o terceiro dia, eles não esperam chegar nem à meia-noite. Quando já bate o terceiro dia, eles já estão desistindo. Mas lá está Jesus, porque todas as vezes quando você pensar que está sozinho, Jesus está do teu lado. Quando você pensar que está sozinha, Jesus está do teu lado. Lá está ele, a caminho de Emaús, junto com os discípulos. Quando chega perto de Emaús, eles sentem que a palavra estava penetrando. Jesus faz com que ia mais longe, mas quem recebe a palavra pede para ele não ir, pede para ele, eita, pede para ele ficar. Aí a palavra foi: não vai não, fica conosco, fica aqui. Aí Jesus olhando para ele diz: eu sei que vocês estão precisando de pão. E a Bíblia diz que ele se assenta na mesa, parte o pão e dá para eles. E o texto diz que quando ele come o pão, os olhos se abrem. Deus está abrindo a tua visão essa noite. Deus está abrindo a tua visão espiritual para você, e está dizendo: minha filha, a promessa está de pé, a chamada está de pé, aquele casamento está de pé, a libertação do teu filho está de pé. Tem alguém que levanta a mão aqui para pegar essa palavra? Porque Deus me trouxe aqui para lhe dizer: a chamada é maior do que o teu processo. A chamada é maior do que o teu processo. Adore a Deus. Glória a Deus. O homem começou na chamada, é maior do que o processo. Acabou na hora, pensando que ia esquentar mais, rapaz. Acabei de chegar e o negócio está esquentando. Tudo bem com vocês, gente? Que a paz do Senhor seja